Você tem vontade de fazer implante dentário e quando coloca no Google vem uma infinidade de informação que só te deixa com mais dúvida? Então veja esse vídeo até o final. Eu sou a doutora Renata Monetti, especialista em implantes dentários e próteses sobre implantes, e eu vou abordar aqui as principais informações que você precisa saber antes de dar início ao seu tratamento de implantes dentários. E entenda um pouco mais sobre esse tratamento com informações que geralmente os dentistas não passam para os seus pacientes. E sem essas informações, geralmente os pacientes ficam frustrados depois que termina o tratamento, porque não era aquilo que eles tinham imaginado. Bom, primeiramente, o paciente não procura o cirurgião dentista para pôr implante porque ele quer um pino dentro do osso. O que ele quer é um dente fixo na boca. Então ele procura um profissional especializado porque ele não quer um dente preso em outros dentes, nem um dente suspenso sobre a gengiva. Ele quer um dente fixado sem comprometer outras estruturas. Ele quer a segurança de sorrir, de gritar, de participar de um evento social sem constrangimento, comer o que quiser sem medo de deslocar a prótese. E se o dente fixo é o principal motivo do paciente nos procurar, então a lógica é eu planejar como ficaria o dente desse paciente para depois pensar no planejamento da instalação do implante no osso. Pois dessa maneira, todas as possibilidades de reabilitação seriam discutidas com o paciente antes do procedimento, todas as dúvidas seriam sanadas, os investimentos e formas de pagamento seriam estudadas e possíveis frustrações no futuro seriam evitadas. Atualmente, o tratamento considerado padrão ouro na implantodontia, mais previsível e preciso é a cirurgia guiada. Aqui no canal, embaixo, eu vou deixar o link de um dos vídeos que eu falo sobre essa cirurgia guiada. Mas um dos princípios dessa cirurgia guiada é a possibilidade do planejamento da instalação dos implantes já pensando em como iria ficar essa prótese, ou seja, a base é um planejamento reverso. Para tudo isso, não basta só softwares modernos, escaneamento intraoral. É preciso fazer uma série de outras análises no paciente. É necessário analisar diversos fatores, como análise facial, oclusal, que é o tipo de mordida desse paciente, analisar se esse paciente vai ter a condição de fazer a higiene correta dessa prótese. Então, todos esses fatores eu preciso analisar antes de fazer esse planejamento reverso. Agora, imagina você procura um profissional para ter os dentes fixos novamente na boca e no final do seu tratamento você fica ou com a boca murcha ou você tem um problema de infecção crônica sobre esses implantes, ardência na gengiva, uma série de outras coisas que vão te deixar frustrado. Portanto, para casos mais complexos, é fundamental analisar a biomecânica dessa prótese e as relações intermaxilares de cada paciente, antes de instalar os implantes. Óbvio que isso tudo que eu tô falando é tudo muito técnico, e a minha intenção aqui não é ficar dando uma aula de especialização de implante para o paciente que é leigo. Mas aqui eu vou abordar alguns fatores muito importantes que você precisa saber antes de procurar um profissional especializado, pois se ele não fizer nenhuma dessas análises, em casos principalmente de reabilitação total, antes de instalar os implantes, existe uma grande chance de você se frustrar depois. E por que eu decidi fazer esse vídeo com essas explicações? Porque o que mais aparece no meu consultório de pacientes que eu não operei e não reabilitei são pacientes frustrados com o tratamento que foi entregue a ele, pois não foram bem orientados antes de executar o procedimento. Aí você deve estar se perguntando, e por que todos os profissionais não fazem essa análise antes de iniciar o tratamento? Bem, na verdade, eu não posso te falar exatamente o que levou cada profissional a fazer isso, mas eu posso te dar algumas razões. A primeira é financeira, porque tem um custo fazer essa análise. São algumas consultas clínicas para você conseguir abordar todos os fatores e fazer as análises necessárias. Outra questão é uma questão literalmente de venda, de pegar na emoção e fazer você fechar o tratamento o quanto antes e não perder aquela venda. Toda análise de caso requer tempo clínico de atendimento, estudo, confeccionar às vezes alguns dispositivos para avaliar o perfil facial que o paciente ficaria e, obviamente, que essas consultas geram um custo que muitas vezes o paciente não entende sendo benéfico ele arcar com mais esse investimento para ele ter o que realmente ele procura.
Então, devido a esse maior custo, alguns colegas, principalmente locais que têm um atendimento mais popular, eu não posso generalizar aqui, mas em via de regra, pacientes que me procuram vêm de grandes clínicas mais populares, e aí tá feito estrago, porque aí o barato sai caro. Remover aquilo que foi feito e fazer o tratamento todo de novo realmente vai demandar muito maior custo para o paciente, sofrimento físico e psicológico. Mas vamos em frente para você entender o que você precisa. Quando se trata de casos menos complexos, de 1 ou 2 ou 3 dentes, onde o paciente utiliza uma prótese removível para tapar aquele espaço, ou quando ele usa uma prótese fixa, ou perdeu um dente por um trauma, um problema periodontal, é muito mais fácil fazer esse planejamento reverso, não precisa de tantos dispositivos, porque a gente já tem a arcada dentária bem definida desse paciente. Mas não se iluda. Casos simples também podem ser muito desafiadores, dependendo. E para isso vai depender de alguns fatores importantes. O primeiro é o espaço protético. Tem altura, espessura e largura para eu colocar um dente naquela posição? Remanescente ósseo, eu tenho altura, espessura e largura para colocar um implante naquele lugar? Tipo de gengiva, eu tenho uma gengiva muito fininha na mucosa, onde eu vou ter que reabilitar depois? Vamos aqui a um exemplo bem clássico. A gente perdeu o dente há muito tempo. Ficou muito tempo sem reabilitar aquela região. Então pode ocorrer que o dente de cima desça. Isso não inviabiliza a instalação de um implante no osso, mas inviabiliza eu colocar depois um dente nessa região, porque não vai ter altura. E aí é que vai a questão. Como é que um colega instala um implante numa região que depois eu não vou poder colocar o dente? Por isso a importância de eu fazer primeiro uma análise da relação intermaxilares antes de colocar um implante. Em casos como esse, eu posso conversar com o paciente sobre duas possibilidades. A possibilidade seria reduzir a altura do dente superior, instalando uma coroa posteriormente e às vezes tendo que fazer um tratamento de canal, ou reposicionar esse dente com ortodontia. Isso é só uma das análises, existem muitas outras. Aqui eu só fiz essa primeira abordagem para você entender que muitas vezes um caso simples não é tão simples assim. E não se trata muitas vezes só de ter osso nessa região. A altura excessiva também pode ser um fator complicador. E o paciente deve estar ciente das limitações das próteses e da estética final que vai obter daquela região. Nesse caso aqui, a paciente teve uma perda óssea muito expressiva e ela tinha até vergonha de sorrir de tão grande que era o defeito ósseo, porque a estética do dente muito alongado era desfavorável. Então foi necessário trocar essa prótese por uma prótese que imita a cor da gengiva para possibilitar uma estética mais agradável. Porque não adianta a gente ter um quadro lindo, como se fosse o dente, e não ter uma moldura bacana, que é o caso da gengiva. Esse é o típico caso de um planejamento reverso para o paciente entender e fazer a sua tomada de decisão. Você quer uma prótese com dentes longos, sem gengiva, e você testa a estética nele antes, ou você prefere um dente com gengiva que dá mais harmonia ao sorriso? Então, tendo todas essas informações do planejamento reverso, aí sim a gente parte para o estudo da instalação do implante. Aí que a gente vai pedir tomografia, para a gente analisar a espessura, altura e largura do osso. Aí a gente vai instalar o implante na melhor posição para aquela prótese, espera o tempo de integração do implante ao osso, moldamos e mandamos para o laboratório confeccionar a coroa e fixamos sobre o implante. Lógico, tem casos que a gente consegue fazer uma prótese imediata da instalação do implante, mas requer algumas outras questões técnicas que a gente aborda num outro vídeo. Agora vamos abordar a questão da moldura do dente, que é a gengiva. Existem diferenças estruturais entre a gengiva em torno do implante e a gengiva em torno do dente. E essa diferença faz com que a gengiva em torno do implante se torne mais frágil do que a gengiva em torno do dente. O simples fato de passar o fio dental e higienizar a região do implante pode causar injúrias a essa gengiva, acarretando inflamações recorrentes, podendo gerar pequenos sangramentos, ardor. Esse paciente muitas vezes, por conta disso, passa a parar de higienizar ou passar o fio dental no local com medo. Essa higiene se torna mais deficiente no local. Isso faz com que eleve ainda mais a colônia de bactérias nessa região. Começa a iniciar um processo de acúmulo de tártaro, ocorre uma retração gengival nessa região, podendo acarretar até o início de uma perda óssea em torno do implante. Tudo isso vai fazer com que aumente um marcador inflamatório nessa região, gerando uma resposta inflamatória na região dos tecidos, tendendo a evoluir para o que a gente chama de mucosite e até uma periimplantite. Esse início da mucosite muitas vezes é assintomático, ou às vezes o paciente começa a sentir uma queimação, um certo ardor na região, principalmente
principalmente se for associado a outros fatores como diabetes, baixa salivação, xerostomia e às vezes até o uso de alguns cremes dentais mais irritantes. Muitas vezes, essa cor acinzentada da região do implante pode ser um sinal de que essa gengiva está muito fina ou também que o implante foi instalado numa posição tridimensional desfavorável. Essa espessura fina da gengiva leva a esse escurecimento da região, pois o pino de titânio é cinza, é metálico. E aí gera uma espécie de sombra na região, gerando essa sensação de acinzentamento. Mas tudo isso pode ser avaliado antes da instalação do implante. Se sabemos que o paciente tem uma gengiva fina antes da instalação do implante, é possível realizar muitas vezes um enxerto gengival no mesmo ato cirúrgico, deixando essa gengiva mais robusta, mais resistente às intempéries do dia a dia. Uma gengiva mais robusta e mais grossa em torno do implante facilita a higienização, não gera incômodo ao paciente, o que faz com que diminua as bactérias em torno da região, inflamação tecidual, recessão gengival e possivelmente esse aspecto acinzentado estético. Agora vamos falar de casos complexos. São aqueles onde o paciente não tem nenhum dente e nem dentadura, ou aqueles que o paciente vai precisar remover todos os dentes que tem. Para esses casos é fundamental o planejamento reverso da prótese. Pois se o profissional perde toda a referência, ele corre o risco de instalar um implante numa posição tridimensional que inviabiliza a instalação de uma prótese ou torna aquilo muito sacrificante depois para o paciente ou gera uma estética extremamente desagradável. Porque quando o paciente perde todos os dentes, o osso que segurava o dente também vai indo embora com o tempo, porque o organismo vai reabsorvendo esse osso. E, logicamente, que o paciente vai mudando o perfil facial dele. A primeira coisa que eu preciso fazer de um edêntulo é saber se uma prótese fixa sobre o implante vai ter sustentação labial. E como que eu faço isso? A dentadura convencional, ela possui uma cela, uma borda. Essa cela é que gera o vedamento da prótese para que ela tenha uma coesão com a mucosa e não solte. Mas também ela tem uma função de dar volume para essa região anterior. Alguns pacientes com uma reabsorção severa de osso nessa região, se não tiver esse suporte dessa cela nos lábios, fica com um aspecto de lábio murcho, lábio caído, principalmente de perfil. Alguns profissionais, sabendo sobre essa questão da sustentação labial, eles fazem a prótese fixa sobre o implante com essa cela, justamente para o paciente não ter esse aspecto de boca murcha. E aí que ocorre um grande problema, que é a impossibilidade de higienizar no dia a dia. Pois uma vez que a dentadura é fixa, essa borda que é feita vira uma canaleta que é um acumulador de alimento, bactéria e resíduo. A prótese deve ter uma curvatura invertida, justamente para ela ser autolimpante, que você consiga passar o fio dental e as escovas e os acessórios de higienização passarem ao longo de toda a base da prótese. A prótese fixa sobre implantes nunca com cela. Isso nunca deve ser uma opção. Eu tenho colegas que muitas vezes fazem com cela e orientam o paciente que a cada 4 meses ele tem que retornar no profissional para fazer a manutenção. Isso se torna inviável para o paciente por causa de custo, por causa de excesso de tensão sobre os parafusos da prótese, ou a halitose diária. Não tem jeito. Prótese fixa com cela, na minha visão, não tem nenhuma possibilidade. Aí eu tenho que ir para outro tipo de prótese. Pacientes totalmente edêntulos é fundamental essa análise labial. E como fazer isso na prática? O que o profissional tem que fazer para mim, doutora Renata, para eu saber se eu vou ter suporte labial ou não? Uma das maneiras mais simples é pegar a prótese total, a dentadura que o paciente já usa, se ele usar, e duplicar essa prótese dele. Quando a gente duplica, aí a gente remove toda essa cela anterior e põe em posição. Se por acaso tiver só uma pequena diferença que não seja relevante, esse paciente é candidato a fazer uma prótese fixa sobre implante. Mas agora, se realmente, quando a gente fizer esse teste, tiver uma flacidez labial muito excessiva, aí a gente tem que pensar em outras estratégias de reabilitação desse paciente. Então dá uma olhada aqui. Esse aqui é um exemplo que eu trouxe para vocês como a gente pode fazer. Nós fizemos um teste nessa paciente e veja, não houve um prejuízo significativo na sustentação do lábio dela quando a gente fez o teste. Portanto, ela é uma candidata ideal para próteses fixas sobre implante. Agora já olha esse outro caso aqui.
Essa paciente, a gente fez o mesmo teste e, infelizmente, ela perdeu muita sustentação labial. Então, ela não é uma candidata para prótese fixa sobre implante. Nesse caso, a gente vai ter que lançar mão de outra estratégia para reabilitá-la. Após ter passado por todas essas etapas de análise labial, relações intermaxilares, perfil do paciente, a gente entra na parte do planejamento da cirurgia dos implantes. Nessa etapa, a gente vai entender a discrepância das arcadas do paciente em relação à posição da futura prótese, para a gente conciliar a posição dos implantes com o melhor perfil para a execução da prótese. Com o auxílio de tomografia, escaneamentos intraorais, a gente consegue fazer toda uma análise de toda a região, o posicionamento dos implantes diante da posição da futura prótese, numa análise tridimensional de todo o remanescente ósseo, para a melhor biomecânica e o maior sucesso de todo o tratamento. Nesse corte, por exemplo, a gente consegue avaliar o contorno da futura prótese em relação ao posicionamento do implante, o que nos possibilita avaliar se haveria força excessiva sobre toda essa estrutura. E nesse corte a gente consegue verificar se todos os implantes ficariam certinhos dentro do osso, diante do nosso planejamento reverso. E esse corte aqui nos dá toda uma visão tridimensional de como ficaria todo o sistema. Há também técnicas mais avançadas, no qual um software de planejamento ele faz a avaliação de tudo, planejamento de tudo. Tanto o posicionamento dos implantes, a confecção da prótese, já vem tudo pronto. Como eu disse anteriormente, isso daí é uma questão da cirurgia guiada e a prótese também guiada, que você consegue ver aqui no link do meu canal. E aí, doutora, falamos e eu ainda não entendi qual prótese eu devo optar, no meu caso. Para casos extremamente severos, onde o paciente não consegue ficar sem o suporte labial e precisa de uma prótese que tenha sela, ou para pacientes que têm muito pouco osso e não querem fazer cirurgias de ancoragem em osso zigomático ou processo pterigoide, a gente tem a opção de colocar estrategicamente 2 pequenos implantes. E em cima desses pequenos implantes, a gente faz uma prótese convencional, uma dentadura mesmo, mas que tenha conectores que plugam nesse implante. Mas vai ser uma prótese que vai ser muco-suportada, como uma prótese convencional, que tem o céu da boca, que tem a sela na região anterior, mas que ela tem uma estabilidade porque ela fica plugada nos implantes. Mas é uma prótese que você põe, ela tem uma certa estabilidade, mas você consegue tirar para fazer toda a higiene da prótese. Isso é muito recomendado também para pacientes que têm dificuldade motora e que não conseguiria fazer a higienização de uma prótese fixa em própria boca. Nós temos 3 tipos de prótese tipo overdentary. Nós temos a barra clip, que é uma barra com um clipezinho. Temos a tipo bola ou O-ring, que são 2 bolinhas que encaixam uma borrachinha. E temos a barra mista. E qual dessas optar? Vai depender basicamente do grau de retenção e estabilidade que se necessita para cada caso. Uma overdentary tipo barra clip, com barra única, precisa ter requisitos mínimos para execução. Ter osso suficiente para colocar os implantes mais anteriores. O formato da arcada precisa ser favorável, porque a barra não pode invadir nem o espaço do céu da boca, nem o espaço da língua, não interferir na fonação desse paciente na mastigação. Ela confere uma boa segurança na rotina dos pacientes para que essa prótese não saia da boca. Mas ela gera um pouquinho de instabilidade na parte de trás, então pode, dependendo do movimento que o paciente fizer, pode elevar um pouquinho, fazer um pouquinho de jogo na parte de trás para frente. Geralmente a barra única para a região superior não é tão recomendada, porque ela não consegue deixar tão estável a prótese na parte posterior. Já a barra clip com barra tripla, a gente também tem requisitos mínimos. Osso suficiente para conseguir instalar os implantes, mais anteriores e os posteriores. E ela confere maior estabilidade, tanto na região anterior quanto no deslocamento antero-posterior, de trás para frente. E ela pode ser usada tanto na arcada inferior como na superior. Já a overdentary com o O-ring, né, tipo bola que a gente fala, ela é um dispositivo como se fosse 2 botõezinhos que tem um encaixe macho-fêmea que faz a retenção da prótese. Ela tem que ter osso suficiente para a instalação do implante nas regiões mais anteriores. Como não tem uma barra passando entre a língua ou o céu da boca, não interfere muito o formato da arcada. Ela tem essa característica que os implantes eles têm que ser instalados um bem paralelo ao outro. Se um tiver um pouquinho angulado, o põe e tira da prótese já vai gerar um desgaste excessivo da borrachinha.
E ela confere uma boa estabilidade também na parte anterior e posterior, na rotação de trás para frente da prótese. Quando o paciente tem uma necessidade muito grande de estabilidade, um rebordo muito reto, que até uma prótese convencional não para na boca, e o paciente tem muito pouco osso para a gente colocar implantes na região mais posterior, o ideal então é fazer um dispositivo que a gente chama de misto. Aqui eu tenho o exemplo de uma Overdenture que ela é mista. Se você observar, ela tem a barra, e ela tem uma bolinha em cada lado. Então, aqui, ó, marcada. Essa aqui é uma prótese inferior. Então, eu vou ter estabilidade na região anterior por conta da barra, uma boa retenção, e ao mesmo tempo, como eu tenho essas bolas, eu evito o deslocamento da prótese anteroposterior. Então, eu tenho uma fixação boa nessa região anterior por causa da barra, e eu tenho as duas bolas que impedem que minha prótese fique fazendo esse movimento de deslocamento posterior. Eu vou travar aqui, ó. Faz um cliquezinho. Ó, se você olhar, fica bem estável e não tem, ó, eu forço aqui na região anterior, a prótese não levanta na região posterior por conta de todo o sistema. Todas essas próteses necessitam de manutenção. Porque muitas vezes esse clipezinho ele pode quebrar, ele vai ficando menos resiliente, então vai travando menos. Se optar por tipo bola, a borrachinha, ela também vai perdendo a tonicidade ou ela pode rachar. Então o paciente tem que entender que tem uma certa manutenção sim essa prótese. E a troca dessas borrachinhas vai variar de acordo com primeiro, a posição que o dentista instalou os implantes. Tem que ter um paralelismo impecável na instalação desses implantes. Segundo, se o paciente põe e tira muitas vezes ao dia. Se essa prótese foi feita bem adaptadinha sobre a mucosa, tendo o mínimo de movimento. Se a arcada oposta ela é de dente, ela é de dentadura, ela é de uma prótese fixa sobre implantes. Se o paciente tem hábito de apertar, ranger as próteses ou os dentes. Além de o implante ser colocado na posição ideal também, tem que realizar com todos os princípios de uma prótese total convencional. Um paciente que mesmo você faça a prótese com todos os protocolos e padrões de uma prótese total convencional, se ele tem um rebordo muito reto, muito linear, esses retentores vão demandar muito mais esforço para manter essa prótese em posição. Então, possivelmente, esse paciente ele precisa entender que vai ter que ter manutenções mais rotineiras de troca dos acessórios. Já as próteses tipo protocolo são parafusadas sobre os implantes. E são recomendadas quando já tem uma boa perda de estrutura óssea. Elas dependem de instalação de implantes estrategicamente, pelo menos 4 para fazer uma biomecânica ideal. E é uma prótese que ela fica fixada. Então, mesmo que o paciente tenha uma higienização impecável, de tempos em tempos, o paciente precisa voltar ao profissional especializado para fazer uma manutenção preventiva. Não existe uma regra de quanto tempo esse paciente tem que voltar, mas depende de uma avaliação individual da característica de cada paciente. O retorno ao profissional ele pode ser trimestral, quadrimestral, semestral ou anual. Vai depender, como eu disse anteriormente, depende de cada caso. Vão ter casos de manutenção que o profissional pode fazer só uma limpeza superficial e uma avaliação de uma imagem radiográfica, e vão ter casos que o profissional vai precisar realmente remover aquela prótese, fazer toda a limpeza por baixo dos pilares que estavam a prótese e reassentar. E vão ter casos que às vezes precisa até trocar os parafusos da prótese para diminuir a possibilidade de fratura desses parafusos que seguram muita força. Os implantes são instalados estrategicamente ao longo da arcada do paciente, é confeccionada uma estrutura metálica, é aplicada uma gengiva em acrílico e dentes, ou em porcelana, ou em zircônia, e essa prótese é parafusada sobre os implantes. Já as próteses fixas sobre implante que não tem a gengiva, geralmente como se fosse dente a dente, elas geralmente precisam ter um pouquinho mais de remanescente ósseo presente na arcada. Muitas vezes é possível você individualizar cada dente. Essas próteses, geralmente elas são realizadas ou em zircônia ou metalocerâmica. E o profissional deve se atentar a diversos fatores biomecânicos que envolvem toda a estrutura. Por serem dentes individualizados, ela também demanda um custo muito maior. Em alguns materiais, como por exemplo a zircônia, ela não é passível de reparo em casos de pequenas fraturas, trincas. E aí o paciente, em vez de fazer um reparo numa prótese de alto custo, precisa arcar com os custos de uma nova prótese. Como você pode ver, existem muitas variáveis para reabilitar um paciente de uma prótese sobre implante. Aqui eu abordei só o básico do básico da avaliação para você instalar um implante no paciente. Muitas outras variáveis importantes a serem analisadas. Espero poder ter te ajudado com essas informações super relevantes.
E que dessa maneira, você, quando procurar o seu profissional especializado e ele não fizer nenhuma dessas análises, antes de te operar, fique atento. E se essa informação foi de alguma maneira relevante para você, dá uma força para o nosso canal, curte, compartilha, que esse vídeo eu fiz com muito carinho para você, para te ajudar nessa decisão tão importante da sua vida, para que você tome decisões mais inteligentes para a sua saúde bucal. Porque quando transformamos sorriso, transformamos pessoas.